no Meet. Deixa eu achar vocês aqui no chat de novo. Na aula passada, confirmem para mim, nós estávamos começando a parte de termologia, não é isso? Começávamos, então, termologia. E na parte de termologia, nós estávamos falando em calor e temperatura. Já falei disso com vocês? Termologia, né? Assunto da aula de hoje. Opa, vamos lá. Então, começando aqui. E aí, eu acho que eu comentei na aula passada que existia uma diferença entre temperatura e calor, tá? Eles não são as mesmas coisas. E por que que eles não são as mesmas coisas? Eles estão apenas relacionados entre si. Quando é que a gente sabe disso? Que nem sempre, quando nós fornecemos calor, a gente observa mudança de temperatura. Então, a temperatura, ela está relacionada, eu acho que eu comecei a compartilhar slides com vocês na aula passada. Deixa eu ver se eu comecei ou não. Deixa eu achar aqui meus slides, para a gente retomar um pouquinho o assunto. Calorimetria, escalas termométricas. É o nosso primeiro assunto. Tem bastante coisa para a gente falar. Ah, escalas. Tá aqui. Vamos abrir aqui os slides. Eu passei os slides na aula passada para vocês também, ou só Lozinha? Teve slide ou só Lozinha na aula passada? Só Lozinha. Então tá. Então eu vou pôr no modo apresentação e aí eu vou comentando com vocês algumas coisas. Então nós estamos começando a parte de termologia falando em escalas termométricas, tá? Então coloquem a data de hoje no caderno de vocês. Hoje é dia 7 de junho, tá bom? Última aula aí do período da manhã. E nessa parte de termologia, como eu disse na aula passada, nós vamos estudar trocas de energia, que nós chamamos de calor. Em algumas situações, nós vamos ter aquecimento. Em outras situações, nós vamos ter resfriamento. Nós vamos fazer estudos com mudanças de estado físico. Isso é, o corpo sólido passa para o líquido passa para o gasoso, ou o contrário, tá? E a partir de agora, nós estamos falando de temperatura, calor, vamos falar de gases também, comportamento de gases, energia cinética dos gases, como é que a gente calcula, cada uma das transformações gasosas que a professora de química também falou, tá? Mas nós iniciamos a parte de termologia falando do conceito de temperatura, tá? Nos livros de física, eu acho que eu comentei isso na aula passada, temperatura é definido como um grau de agitação de moléculas. Então, se vocês olharem na imagem que eu tenho aqui embaixo, eu tenho uma barra de algum material condutor de energia, tá? E do lado esquerdo tem aqui uma chama, uma espécie de bico de Bunsen, emitindo aí energia para essas partículas. Reparem que do lado esquerdo eu tenho bolinhas representando partículas em vermelho. Aqui no meio tem um azul mais escuro e na extremidade da direita tem um azulzinho mais claro. E a gente observa aqui do lado direito uma pouca movimentação dessas bolinhas. Deixa eu aumentar a figura um pouquinho, só para vocês conseguirem observar um pouco melhor. Daqui a pouquinho eu diminuo ela de novo, tá? Então, aumentei aqui minha figura, só para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor. Vejam que essas bolinhas aqui, ó, essa aqui está praticamente parada, o que não existe, tá? Então, todas elas possuem uma agitação. Quanto maior for essa agitação, maior vai ser a grandeza que nós chamamos de temperatura. Então, próximo à chama,
que é onde eu tenho energia sendo transferida para essas partículas. Essa energia transferida nós chamamos de calor, tá? Enquanto eu estou transferindo energia, eu chamo de calor. Depois que eu transferi, é energia cinética, tá? Só no momento da transferência que eu chamo de calor. Depois, como elas têm movimento, elas estão com energia cinética. Então, eu olho aqui essas bolinhas vermelhas, todas elas têm uma determinada quantidade de energia cinética. Isso é, eu começo a observar, vou pegar essa primeira bolinha aqui, ó. Como é que essa bolinha está oscilando em relação a uma posição inicial, que eu vou chamar de posição zero? Então, em relação a essa posição zero, essa bolinha, ela tem uma oscilação. Ela vai um pouquinho para a direita, ela vai um pouquinho para a esquerda, tá? Se eu conseguir medir esta oscilação, eu estou medindo a temperatura desta partícula, tá? Observem que essa partícula não tem a mesma agitação que essa aqui do meio, ó. Então, se eu pegar uma posição inicial como zero, para essa partículazinha azul aqui escurinha do meio, e começar a medir o quanto essa partículazinha está indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, quanto ela está oscilando, né? É uma oscilação tridimensional, na verdade, né? Quanto ela está oscilando, eu consegui medir essa distância, eu sei a agitação dessa partícula e eu associo a essa agitação, a essa oscilação, um valor numérico, que é o que eu chamo de temperatura, e os físicos também. Quanto menor a agitação dessas partículas, menor é a temperatura, tá? E a temperatura, o que que acontece? Quanto mais próximo eu estou aqui da fonte, maior ela vai ser. Quanto mais afastado da fonte, menor essa temperatura vai ser. O que significa falar que numa extremidade a temperatura é maior do que na outra extremidade? Eu sempre tenho uma transferência de energia nos materiais que são condutores, sempre de um ponto que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Embora essa barra aqui, ó, essa extremidade da direita, onde a agitação é pequena, não esteja colocado na chama, ela vai aquecer também. Por quê? Porque o calor ele vai sendo transferido de partícula para partícula. Então, nós vamos dizer mais para frente que existe aqui um fluxo de calor, um fluxo de energia. Isso é, vai ter uma determinada quantidade de energia atravessando essa barra durante um certo intervalinho de tempo, tá? Mas mais para frente nós vamos falar disso. A princípio, nos interessa medir a agitação dessas partículas. Tá, mas eu não consigo ver a agitação das partículas para ficar medindo essa oscilação. Mas o que eu sei? Eu sei também que quando eu aqueço essa barra, existe esse fluxo de calor e mais, existe uma modificação na distância dessas partículas. Queira ou não queira, entre essas partículas, como eu estou falando com o MEC, vocês já fizeram algumas aulinhas básicas aí, né? Existem campos aqui em volta, e esses campos interagem entre si. Existem forças entre essas partículas. E à medida que eu forneço energia, a gente também observa que existe um maior distanciamento entre essas partículas, por causa de várias interações que estão ocorrendo entre esses campos, tá? Tem um momento que as partículas ficam mais próximas, tem um momento que elas ficam mais distantes, passa a ter uma força de interação entre elas, e quando eu forneço energia, eu observo um afastamento. E esse afastamento nós chamamos de dilatação. Então, os corpos, eles expandem quando eles recebem energia térmica, quando eles recebem calor. Quando eles perdem calor, a gente também vai falar que é uma dilatação, mas é uma dilatação no sentido oposto. Alguns costumam falar, olha, é uma contração, tá? É uma diminuição nas dimensões do corpo. Então, primeiro eu vou falar de temperatura e depois eu vou falar de dilatação.
A gente consegue observar dilatação dos corpos. Isso é algo que é macroscópico. Dilatação é macroscópico. É uma coisa grande, eu consigo ver. Movimentação de partículas, isso é temperatura, é algo microscópico. Eu não consigo observar a olho nu. Então, o que a gente faz para medir temperatura? A gente sabe que fornecendo energia, o corpo muda as suas dimensões, ele dilata. Então, a gente associa modificações nas dimensões do corpo com temperatura. E daí que surgiram os primeiros termômetros, tá? Eu posso observar dilatação de líquido, eu posso observar dilatação de sólido, eu posso observar dilatação de um gás, tá? E associar a expansão dessas dimensões, ou melhor, a variação dessas dimensões, com a temperatura. Deixa eu diminuir aqui a figura para poder voltar nos meus slides, tá? Daqui a pouquinho eu olho o chat para ver se vocês estão questionando alguma coisa. Então, já sabemos o que é temperatura, tá? Ela vai ser, de certa forma, uma grandeza que vai caracterizar o que nós chamamos de estado térmico de um sistema. Nós sabemos que, quando fornecemos energia, oscilações aumentam, portanto, a temperatura vai aumentar. Temperatura está relacionado com energia cinética. Existe transferência de energia, depois nós vamos falar sobre propagação de calor por condução, convecção e irradiação, que são os processos de propagação de calor. Aqui nessa barra, o calor foi conduzido, né, pela barra, então é um dos processos de propagação de calor. E nós sabemos que ao transferir energia, os corpos mudam as suas dimensões. Eles sofrem mudanças no seu comprimento, na sua largura, na sua espessura. Um dos instrumentos usados para medir temperatura, no qual eu vou falar na aula de hoje, é o termômetro clínico, que funciona com a expansão de um líquido, ou ainda poderia funcionar com a expansão de um gás. Aqui, eu não vou falar de termômetro digital nessa aula, porque eu quero falar das escalas termométricas, tá? Então, como que é um termômetro, fisicamente falando? Ele é um tubo de vidro pequenininho, vocês já devem ter visto um termômetro desse. Algumas pessoas têm dificuldade de fazerem leitura nesse termômetro, né? Aqui embaixo está a foto do termômetro, que algumas pessoas devem ter em casa. Numa extremidade, eu tenho um metal, e aqui dentro, um líquido, que pode ser mercúrio, ou pode ser qualquer outro líquido aí, colorido, que eu consiga observar para pequenas variações de temperatura, uma expansão, ok? Às vezes é um álcool, um líquido lá dentro que expande quando eu aqueço. Essa parte de metal, ela precisa ser envolvida pelo corpo. Então, nós normalmente colocamos essa parte de metal embaixo do braço. Algumas pessoas colocam na boca. Em algumas situações, ela é colocada no ânus, né, de alguns animais, para medir temperatura também, né? Aqui dentro tem um tubo bem fininho, tá? Que é um tubo capilar, que a gente chama. É um tubinho de vidro, bem fininho, é um canudinho. Por que eu tenho um canudinho bem fininho aqui? Para que esse mercúrio tenha uma dilatação muito perceptível em uma única dimensão, que é o que nós chamamos de dilatação linear. Então, eu aqueço o mercúrio, eu aqueço o líquido, mas eu não deixo ele expandir para qualquer lado. Olha, ele só pode expandir para dentro desse tubinho. E à medida que eu aqueço essa extremidade aqui de metal, a agitação das partículas começa a aumentar, elas começam a se distanciar mais uma das outras, expandindo, e aí elas vão ocupando esse tubo, e lá na frente eu tenho uma régua, que é uma escala de temperatura. E essa escala de temperatura, em cada termômetro, aparece aqui com uma unidade de medida. Então, nessa minha figura,
eu tenho um termômetro que está graduado na escala Celsius. A escala Celsius também é conhecida como escala centígrada. Por quê? Porque ela tem 100 unidades, 100 medições. Ela foi dividida em 100 partes iguais. Igual uma fita métrica, eu pego uma fita métrica, divido ela em 100 partes iguais e digo lá que cada uma dessas partes tem 1 centímetro. Se eu quiser, eu divido esses centímetros em partes menores e digo que cada uma dessas divisões corresponde a 1 milímetro. Então, eu estou associando um comprimento, tá, de uma régua com uma grandeza chamada temperatura. Eu estou fazendo uma associação, ligando uma coisa à outra. E para montar uma escala, sempre que a gente for montar uma escala, nós vamos pegar 2 pontos que nós consideramos como pontos fixos na nossa escala. Um deles é o ponto de fusão do gelo, tá? Isso é, quando a água está mudando de estado físico. Pode ser de sólido para líquido ou de líquido para sólido. E o outro ponto é o que nós chamamos de ponto de vaporização. Isso é mais uma situação em que a água está mudando de estado físico. Por que nós pegamos esses 2 pontos e por que a água? Primeiro, nós sabemos que se nós pegarmos água líquida e colocar essa água líquida para aquecer num fogão, e dentro dessa água líquida eu colocar um termômetro, o que eu vou conseguir observar? Primeiro, se eu peguei a água da torneira, ela está na temperatura ambiente. Hoje, a temperatura ambiente, pelo menos aqui em Barão, ela deve estar em torno, agora de manhã, eram uns 12 graus. Agora, né, nesse horário, cadê aqui a temperatura? Ela está 18 graus aqui em Barão. Então, se eu pegar a água da torneira, ela vai estar aproximadamente 18 graus. Eu forneço energia, o que eu observo? Que a temperatura vai subindo. Então, 18 graus Celsius ela é líquida, 50 graus Celsius ela é líquida, 80 graus Celsius ela é líquida. Se eu estiver fazendo isso aqui ao nível do mar, eu observo que quando chega a 100 graus Celsius, que é o termômetro que a gente tem em casa, né? Normalmente ele é em graus Celsius, essa água, embora esteja recebendo energia, calor, ela não aumenta mais a temperatura. Tá? A temperatura estabiliza em 100 graus Celsius. Porém, o que eu observo? Eu observo que a quantidade de água dentro dessa panela, ela começa a diminuir. E por que ela começa a diminuir? Porque a água está mudando de estado físico. Está deixando de ser líquida e passando a ser vapor de água. Enquanto eu tenho essa transição, toda a energia que eu estou fornecendo não promove variação de temperatura, o que já me prova que calor e temperatura não são coisas iguais, tá? Porque se fossem as mesmas coisas, quanto mais calor eu fornecesse, maior seria a elevação da temperatura. E chega uma hora que eu não observo que isso acontece. Em que momentos isso não acontece? Sempre que o corpo está mudando de estado físico. Então, se eu pegar gelo e colocar um monte de cubo de gelo que está a 0 graus Celsius dentro de um recipiente, então vou lá, pego o gelo a 0 graus Celsius, coloco aqui um termômetro, tá lá, marcando 0, e começo a fornecer energia, o que eu observo? Estou fornecendo calor, mas a temperatura não muda. Vai formando água líquida? Vai formando água líquida. Da onde? Do gelo que está derretendo. Enquanto eu tiver água líquida se formando e pequenos pedacinhos de gelo lá dentro, a temperatura é 0. Tá? Eu estou deixando de ter água sólida para ter água líquida. E nessa situação, que é a situação da fusão, né? Essa mudança aqui, eu tenho calor transferido sem mudança de temperatura, porém eu tenho mudança de estado físico. Tá? Então, eu vou pegar 2 situações para montar uma escala que eu conheço, na qual eu forneço energia e a temperatura não muda. Seria o ponto do gelo, 0 graus Celsius.
e o ponto do vapor, que seria os 100 graus na escala Celsius. Então, uma das escalas, que é a que eu estou falando agora, que é a que a gente conhece, ela adotou valores para o ponto do gelo e para o ponto de vapor. 0 para o gelo e 100 para o vapor. E aí, quem inventou essa escala foi o Under Celsius, alguma coisa assim, não sei pronunciar o nome dele. E é uma escala centígrada, porque ele dividiu em 100 partes iguais. Vamos supor que eu, Gláucia, queira criar um termômetro, tá? E aí eu, Gláucia, falo o seguinte, olha, eu quero adotar para a fusão da água, isso é, para quando eu tenho a mistura de gelo e água líquida, eu quero adotar o valor 20. Eu gosto do número 20. 20 graus Gláucia. E eu quero dizer que a água entra em vaporização a 60 graus Gláucia. Então, eu estou pegando dois pontos fixos. Um é o ponto do gelo, né? Que seria quando está acontecendo a fusão, e o outro seria o ponto de vapor. Se eu criar um termômetro na escala Gláucia, eu não consigo comercializar ele. Tá? Ninguém conhece a minha escala. Ninguém sabe se 30 graus Gláucia é frio, é quente, relacionando aí com a sensibilidade. Tá? E aí o que a gente faz? Minha escala não é centígrada, não tem 100 unidades de 20 até 60. De 20 até 60, eu tenho 40 unidades apenas, 40 divisões, tá? 40 partezinhas iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar o termômetro dos Celsius. Ai, gente, o jardineiro chegou aqui no meu condomínio. Peço desculpas aí a vocês pelo barulho agora, tá? Vai fazer um pouquinho de barulho aí de fundo. Mil desculpas. Eu não tenho como evitar isso agora. Então, nós temos o termômetro dos Celsius e o meu termômetro Gláucia. E eu quero relacionar esses termômetros. Qual é a maneira que eu vou encontrar para relacionar esses termômetros? Como eu tenho dois pontos fixos aqui na minha régua, eu vou pegar um outro ponto importante aqui. Eu só vou ver se eu consigo pedir para ele fazer outro jardim agora. Só um minutinho. Desculpa, pessoal, voltei. Eu pedi para ele fazer a vizinha aqui, mas vai ficar um pouquinho de barulho ainda do mesmo jeito, tá? Desculpa. Então, vou pegar aqui um valor na escala dos Celsius, que eu vou chamar de TC, e vou pegar um valor aqui no meu termômetro Gauss, que eu vou chamar de TG, tá? Eu vou trabalhar com proporção, com fração na matemática. Então, quando eu olho no meu termômetro, eu vejo que eu peguei 3 pontos em comum com o dos Celsius. Um é o do gelo, um é o do vapor, e um outro aqui é intermediário, TG de um lado, TC do outro. Quando eu olho para o meu termômetro, eu vou dizer o seguinte, olha, a temperatura foi de 20 graus Gláucia até TG. E teve essa variação aqui de temperatura na escala Gláucia. Variação de temperatura na escala Gláucia. De 20 até TG, eu sei calcular. É TG menos 20. Porém, essa variação é um pedaço de um todo. E esse meu todo vai de 20 até 60. De 20 até 60, ele mede 40. Então, eu peguei uma variação aqui na minha escala, variação TG, que é esse pedacinho, de um todo que mede 40. É uma fração, um pedacinho de um todo. O meu pedacinho mede TG menos 20 e o meu todo é 40.
Do outro lado, eu tenho o mesmo pedacinho, ó, tá? Só que do outro lado, essa variação de temperatura foi no termômetro dos Celsius. Então, o mesmo pedacinho que eu peguei no meu termômetro, eu peguei no dos Celsius também. Só que esse pedacinho aqui dos Celsius, ele vai de 0 até TC. Então, eu vou falar que ele mede, ó, TC menos 0. Temperatura final menos a inicial. Só que esse pedacinho dos Celsius, esse delta TC, é de uma escala que vai de 0 até 100. Então, essa escala tem 100 unidades. Então, eu fico com TC menos 0 sobre 100. Eu relacionei o meu termômetro com o termômetro dos Celsius. Isso é, eu montei uma função termométrica para um termômetro que eu conheço, que é antigo, que é o dos Celsius, e um termômetro que eu criei agora, que é o da Glaucia. Dá para ajeitar essa função? Dá. Dá para deixá-la menorzinha? Dá. Ela fica TG menos 20 sobre 40, TC menos 0 é TC sobre 100. Se eu quiser, eu tiro um zero daqui, eu tiro um zero daqui. Posso dividir, posso multiplicar os dois lados por 4, né? Se eu multiplicar os dois lados por 4, simplificando ela, fica TG menos 20 sobre 1, igual a TC sobre 2,5, que eu dividi por 4, né? Passo aí o 2,5 para o outro lado, e aí eu fico com TC igual a 2,5, que multiplica TG menos 20. É a função. Para cada valor Gláucia, eu sei os Celsius. E aí eu faço conversão entre as escalas. Eu vou tirar os meus rabiscos aqui um pouquinho, só para visualizar o chat e vocês. Eu não sei aí como que está do outro lado, tá? Tudo bem até aqui, pessoal, com o que eu fiz? Eu fiz um malabarismo entre escala Celsius e Gláucia, né? Tô nesse slidezinho aqui, ó. Escala Celsius e Gláucia. Tem outros termômetros e outras unidades, que não é a Gláucia, tá? Que outros termômetros e que outras escalas a gente vai ter? Então, meus rabiscos sumiram. Uma das escalas que eu falei, que é a que a gente conhece, é a escala dos Celsius, que é um físico sueco, Anders Celsius, que nasceu lá em 1701, faleceu em 1744. A escala dele foi oficializada em 1742. Ela não é considerada uma escala que a gente vai adotar quando a gente faz aí algumas análises científicas mais minuciosas, né? Por quê? Porque foram adotados critérios para esses valores aqui, critérios, de certa forma, arbitrários, tá? Por que zero para o ponto do gelo? Talvez porque Celsius tenha imaginado que a água, quando se solidificava, as partículas não tinham movimento. Então, o movimento delas pode estar associado ao zero de não ter movimentação nenhuma. Tá? E o 100, aí, para ser uma escala centígrada, o valor máximo de oscilação que elas poderiam ter. Ele quis uma escala de 100 divisões. Tá? Uma outra escala, que vocês também já ouviram falar, né, que ela é utilizada até nos Estados Unidos, na Europa, é a escala Fahrenheit. Daniel Gabriel Fahrenheit nasceu em 1686 e faleceu no mesmo ano que o Celsius, em 1744. Ele viveu aí mais tempo que o Celsius, tá? Eu não tenho a data na qual foi oficializada a escala que ele criou, ok? Eu não sei, historicamente eu não encontrei, as minhas fontes não me disseram aí quando foi criada a escala do Fahrenheit. Mas o que o Fahrenheit tem de diferente dos Celsius? Ele adotou valores na escala para o ponto do gelo e para o ponto de vapor diferenciados dos Celsius. Isso é, o Fahrenheit adotou para o ponto de gelo o valor 32
E para o ponto de vapor, o valor 212. Então, não é uma escala centígrada, porque ela não foi dividida em 100 partes iguais. Ela é uma escala que tem 180 divisões, isso é, de 32 até 212, eu tenho 180 partes iguais. Como é que eu sei esse 180? 212 menos 32. A diferença entre os dois é 180. Então, a régua dele foi dividida em 180 partes. Como que eu relaciono o termômetro do Celsius com o termômetro do Fahrenheit? Do mesmo jeito que eu relacionei o termômetro Gaussian com o termômetro do Celsius. Isso é, dois pontos em comum eu já tenho. Um é o ponto do gelo e o outro é o ponto de vapor. Falta um terceiro ponto. Da onde eu tiro esse terceiro ponto? De qualquer posição aqui do meu termômetro, tá? A mesma altura, ok? Nos dois termômetros. Então, é o mesmo líquido, mesma altura, quando eu aqueço. Porém, como as escalas têm valores diferentes, eu estou estabelecendo uma relação entre os números da escala do Celsius e os números da escala do Fahrenheit. É o mesmo fenômeno que está sendo observado. Expansão de um líquido, que é a água, do estado sólido, gelo, fundente, né, vira água líquida, até vapor. Do lado do Celsius, nós vamos chamar essa temperatura de TC, do lado do Fahrenheit, nós vamos chamar de TF. Então, quando eu olho do lado do Celsius, eu peguei uma variação na escala Celsius, isso é, uma altura, aqui, ó, uma variação, que corresponde à mesma variação do lado do Fahrenheit, a mesma altura. Então, nós vamos dizer que nós pegamos uma variação no Celsius, porém, no Celsius é um pedacinho de um todo que mede 100. Enquanto no Fahrenheit, o pedacinho é num todo que vale 180. Então, aqui eu estou relacionando variação de temperatura em duas escalas, tá? Dá para simplificar isso aqui? Lógico que dá. Eu posso escrever delta TC, simplificando aqui, tiro um zero, tiro um zero. Posso simplificar isso aqui dividindo por 2, então fica 5 do lado de cá e fica 9 do outro lado, se eu simplificar isso, tá? Mas eu não montei uma função. Eu montei aqui uma relação entre variação de temperatura no Celsius e variação de temperatura no Fahrenheit. Para eu escrever isso na forma de função, eu preciso escrever quem é esse ΔTc e quem é esse ΔTF. Quem é o ΔTc? Temperatura final na escala do Celsius, que eu chamei de Tc, menos a temperatura inicial da escala dos Celsius, que é o zero, sobre 5. Do lado do Fahrenheit, é o TF, que é a minha temperatura final, mas aqui para mim é temperatura em Fahrenheit, menos a temperatura inicial, que é 32, isso é um delta, né, uma variação, sobre 9. Pronto, agora eu montei uma função. Qual que é a minha função? Vou pôr aqui em cima, ó. TC menos 0 é TC, sobre 5, igual a TF menos 32 sobre 9. Com isso, eu relaciono Celsius e Fahrenheit. Cuidado com as perguntas em relação às escalas termométricas. Se eu perguntar para vocês, uma variação de temperatura na escala Celsius corresponde a uma variação de quantos graus na escala Fahrenheit? Se a minha pergunta foi variação de temperatura, a minha pergunta é o ΔTc. Então, ΔTc na escala Celsius equivale a quantos na escala Fahrenheit? Então, não é a minha função que eu vou usar. É essa expressão aqui de baixo, ó. ΔTc sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. Aí eu troco isto aqui por 20, 20 sobre 5 vai me dar 4, faço vezes 9, que dá 36. É diferente de eu perguntar
uma temperatura de 20 graus Celsius equivale a uma temperatura de quantos graus na escala Fahrenheit? Veja, uma pergunta diferente, tá? Então, se eu perguntar variação de temperatura de 20 graus Celsius, é essa aqui de baixo que eu estou usando. Se eu perguntar uma temperatura específica, aí eu já estou pensando na função. Olha quanto rabisco eu fiz. Tem um slide bonitinho sem os rabiscos, tá? Que é esse aqui para vocês, ó. Tem um slidezinho aqui mostrando como é que eu chego na função, tá? E uma maneira de eu escrever a variação. Então, vocês tiram um print do slide ou copiem aí o slide. O slide é menos rabiscado, né? Ali eu rabisco tudo enquanto eu estou falando, já que eu não tenho lousa, não tenho mãos para gesticular aqui na frente, não estou com termômetro, então eu uso os rabiscos, tá? Uma outra escala que a gente também trabalha bastante, essa é aceita cientificamente, né? Que é o que nós chamamos de escala absoluta. Ela foi proposta por William Thomson, né, que recebeu depois um título de Lord e adotou aí o nome Kelvin, Lord Kelvin. É uma escala que está relacionada com pressão, com volume, tá? Ela veio de uma extrapolação de um gráfico, ela veio de observações, vejam aí a data que o Kelvin, né, o William Thomson viveu, ele viveu de 1824 até 1907. Então, a escala dele, ela já foi proposta aí com umas outras características diferentes da do Celsius e da do Fahrenheit, tá? Ela também é uma escala centígrada, a escala do Kelvin. Porém, a escala do Kelvin, como ela veio de um extrapolamento, isso é, ela veio de uma situação onde eu tinha um gráfico, onde eu relacionava volume, temperatura, e aí eu extrapolei a reta desse gráfico para chegar numa posição onde supostamente essas partículas estariam paradas, isso é, essas partículas não teriam nenhuma agitação, que seria o tal do zero na escala de temperatura. Então, ele extrapolou, né, um gráfico de pressão e temperatura de 3 gases diferentes. E aí ele chegou à conclusão que a temperatura de 0 graus do Celsius, na verdade, estaria errada se considerasse as partículas paradas. Pelo gráfico dele, essas partículas estariam paradas, sem oscilação nenhuma, né? A pressão também seria zero nessa situação, quando na escala dos Celsius estivesse um valor de menos 273,15 graus centígrados. Então, a escala do Kelvin, os 0 graus do Celsius, nós vamos aproximar, né, para o valor 273. Então, se eu fosse fazer aqui, ó, o gelo, né, que seria o primeiro ponto aqui embaixo, na escala dos Celsius, seria o 0. E na escala do Kelvin, seria 273,15, né, que a gente aproxima para 273. Por quê? Porque o 0 na escala do Kelvin corresponderia ao menos 273,15 na escala do Celsius. Então, o 0 é o 273 positivo. No caso do Kelvin, não coloca o símbolo do grau, ok? Então, não tem a bolinha aqui em cima, é só a letra K maiúscula. Como a escala dele é centígrada também, os 100 graus do Celsius corresponde a 373 na escala do Kelvin, sem o símbolo do grau. Como é que a gente estabelece relação entre esses termômetros? Usando aí 3 pontos, né? Aqui eu tenho 2, que seria o gelo e o vapor de água. Eu crio mais um ponto em comum,
Do lado esquerdo, TC. Do lado direito, eu vou pôr a letra T maiúsculo, que é o que eu acho que a professora de Química usa. Se alguém quiser, põe a letra T minúsculo e cá embaixo, temperatura em Kelvin. Então, quando eu olho na escala dos Celsius, é um pequeno pedaço nessa minha escala. Se é um pequeno pedaço, eu digo que é uma variação. Então, é uma variação nos Celsius, em uma escala centígrada, e eu tenho a mesma variação desse lado, né, o mesmo posicionamento desse lado para o meu termômetro, a mesma variação, na escala do Kelvin, que também é uma escala centígrada, tá? Tem 100 unidades. Porém, se eu abrir isso aqui, eu fico com, cancelo aqui embaixo, né? Delta TC seria a temperatura final na Celsius, menos a inicial, que é esse pedacinho aqui, ó. E do outro lado, um T menos 273. Temperatura final, que é T, menos a inicial, que é 273. Portanto, a temperatura em Celsius somada com 273 corresponde à temperatura na escala Kelvin. Isso você já deve ter visto também em química. Vou tirar aqui os meus rabiscos, tá bom? Vou para o chat, porque eu preciso fazer a chamada, tá? Minha aula está acabando, já são 11h53. Ó, passou rapidinho. Segundo MEC. Deixa eu achar aqui o diário de vocês. Vamos lá. Então, vocês receberam lá uma mensagem falando da data da prova. Lembrando que escalas não caem na prova de vocês, tá bom? A prova de vocês é só até colisões. Trabalho, energia, impulso, quantidade de movimento e colisões. Então, vamos lá. Na chamada, hoje é dia 7. Coloca um Szinho para mim no chat. Adriel. Salve, salve. Ayrton. Alexandre. Salve. Arthur, o Ribeiro, e o Arthur Nanaumi. Algum deles presente. Bia. Bruno. Salve, Bruno. Caio. Cauã. Salve, Cauã. Flávio. Gabriel Alves. Gabriel Mício. Salve. Gui. Ok, Gui. Henrique, o Casarim. Salve, salve, Henrique. Henrique Penzo. Salve. Isa, a Fernandes e a Antunes. Ok, meninas. Jefferson. João. Joaquim. Ok, Joaquim. Josias. Salve, Josias. Luana. Lucas Eduardo, Lucas Henrique e Luca. Lucas Henrique está. Marcos. Maria Briane. Ok. Duda. Salve. Marina. Ok. Matheus Garcia, Matheus Pereira, Matheus Gonçalves, Matheus Quadros e Matheus Salles. O Matheus Garcia está e o Quadros também. E o Pereira também. Vamos lá. Só o Gonçalves e o Salles. Milena. Tá aí, Milena? Naira. Naira tá por aí. Nicolas. Olivia. Salve, Olivia. Pedro Rezende. Pedrinho. Rafa. Renan. Rafa tá aí. Renan. Rodrigo. Rian. Ian. Rian está. Pessoal, por hoje é só. A gente se vê de novo quarta-feira.
Uma ótima semana aí para nós, depois desse feriadão aí, né? Uma ótima semana para todos. Deixa eu interromper aqui a gravação e o compartilhamento. Um bom almoço e até sexta, né? Não quarta, até sexta. A gente tem aula sexta-feira agora. Obrigada pela presença na aula, tá certo? Deixa eu interromper o compartilhamento.